Bem, eu não vou falar muito antes, vou passar o vídeo primeiro e depois eu comento. Fernanda Grael. Fernanda, você que está aí no Globocop. Oi, Ana, nós flagramos imagens aqui com o Globocop da Ayrton Senna de muitos ciclistas trafegando pela Avenida Ayrton Senna na Barra da Tijuca, no meio dos carros, passando pelo meio dos carros, sem nenhuma segurança, se arriscando muito. Isso um dia depois que mais uma pessoa morreu atropelada de bicicleta. Então a gente viu essas imagens, são vários ciclistas que saem da região da Cidade de Deus, da região do Anil e passam pela Ayrton Senna, depois entram na Abelardo Bueno, que também é uma via de grande movimento. Imagens assim muito impressionantes de como os ciclistas passam pelo meio dos carros. Em alguns pontos há ciclovia e mesmo assim os ciclistas preferem passar pelo meio dos carros. Em outros pontos realmente não há ciclovia, Ana. É um flagrante aqui do Bom Dia Rio, flagrante do Francisco de Assis no Globocop. Olha só, eles vão pelo meio da rua, sem capacete, sem nenhum equipamento de segurança. Esse vídeo foi exibido na íntegra, exatamente como está no site do Bom Dia Rio. Vamos lá, eu vou passar o vídeo de novo e vou parando e vou comentando todos os absurdos que são falados. Fernanda Grael. Fernanda, você que está aí no Globocop. Oi, Ana, nós flagramos imagens aqui com o Globocop da Ayrton Senna de muitos ciclistas trafegando pela Avenida Ayrton Senna na Barra da Tijuca. Trafegando pelo meio da Avenida Ayrton Senna da Barra da Tijuca. Ok, qual o problema disso? O artigo 58 do Código de Trânsito diz que na ausência de ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, o ciclista deve andar nos bordos da faixa de rolamento. Eu não entendi por que tanto espanto por encontrar ciclistas andando aí no meio da rua, né? Vamos continuar. No meio dos carros, passando pelo meio dos carros, sem nenhuma segurança. Passando pelo meio dos carros sem nenhuma segurança. Quando os carros estão parados e em fila, o artigo 211 do Código de Trânsito permite ao ciclista a fazer corredor. Apesar de que eu acho que não é isso que ela estava falando ali. Ela estava falando mesmo de estar andando no meio dos carros e sem segurança alguma. Bem, se não tem segurança alguma, a culpa não é do ciclista que está ali. Com certeza não é. A culpa é dos governantes que não proporcionaram infraestrutura, né? E também o que eu não acredito que seja o primeiro ponto, porque em vários países, né, em Londres, por exemplo, vamos usar o exemplo de Londres, as bicicletas compartilham a via, dividem a via com os outros veículos de forma pacífica, não há problema algum. Em Londres quase não existe ciclovia, né? Existem ciclofaixas simplesmente pintadas na lateral da pista. E se a repórter achou que os ciclistas estão pedalando aí no meio da rua sem segurança alguma, a culpa não é do ciclista. Os carros deveriam estar mais devagar e os motoristas deveriam ter ciência de que ele tem que passar a mais de 1,5 metro de distância e dar preferência ao ciclista, né? E cuidar do ciclista, como prevê o artigo 29 do Código de Trânsito. O maior protege o menor. Mas vamos continuar. Se arriscando muito, isso um dia depois que mais uma pessoa morreu atropelada de bicicleta. Se arriscando muito. O que ela queria? Ela queria que os ciclistas andassem na calçada? Apesar de eu não achar problema nenhum em um ciclista que tem medo de andar na via e pedalar na calçada. Ele está simplesmente poupando, né? Ele não quer correr nenhum risco, né? Mas você não pode julgar um ciclista, julgar errado um ciclista andar na via, né? É direito nosso andar na via. Não fomos nós que inventamos isso está na lei. Então a gente viu essas imagens, são vários ciclistas que saem da região da Cidade de Deus, da região do Anil e passam pela Ayrton Senna, depois entram na Abelardo Bueno, que também é uma via de grande movimento. Ciclistas que saem da Cidade de Deus, eu não conheço o Rio, mas pelo que eu não sei, vou até pesquisar isso. Cidade de Deus é um bairro carente, né? Um bairro humilde. Provavelmente os ciclistas vêm em massa desse lugar porque eles não têm dinheiro
para vir de transporte público, ou seja, a bicicleta é uma questão de sobrevivência para essa pessoa. Pagar o transporte público é muito caro para essa pessoa, ou seja, existem pessoas que usam a bicicleta para poder comer no fim do mês. Então, imagens assim muito impressionantes de como os ciclistas passam pelo meio dos carros. Em alguns pontos há ciclovia e mesmo assim os ciclistas preferem passar pelo meio dos carros. Em outros pontos realmente não há ciclovia, Ana. Eu tenho certeza que em todos os pontos onde existir uma ciclovia de qualidade, você vai encontrar pouquíssimos, raríssimos ciclistas usando a rua e não usando a ciclovia. Geralmente, quando você tem uma ciclovia e você tem um ciclista não utilizando a ciclovia, é porque a ciclovia é de péssima qualidade. Aqui na minha cidade isso acontece muito. Existe uma ciclovia da Praça dos Desejos, Praça dos Namorados, que é horrível, cheio de buraco e tudo mais. E o artigo 58 do Código de Trânsito prevê que se existir qualquer coisa que impossibilite o uso da ciclovia, o ciclista deve andar na avenida, na rua, compartilhar a via com os carros. É um flagrante aqui do Bom Dia Rio, flagrante do Francisco de Assis no Globocop. Olha só, eles vão pelo meio da rua, sem capacete, sem nenhum equipamento de segurança. Eles vão pelo meio da rua, sem capacete, sem nenhum equipamento de segurança. Não é proibido bicicleta andar nas vias. Não usa capacete. Ok, eu sou a favor do uso do capacete, eu estimulo todo mundo a usar o capacete, porém capacete não é obrigatório pelo Código de Trânsito. E outra coisa que me espanta é que ela conseguiu ver pelas imagens do helicóptero, né, pelo que parece, que ele estava sem nenhum outro equipamento de segurança, ou seja, ela conseguiu ver que ele estava sem retrovisor, sem refletores dianteiros e traseiros, sem campainha, e entre outros equipamentos obrigatórios pelo Código de Trânsito. Eu nessa imagem particularmente não consigo ver, né, se o ciclista está com campainha, com os outros equipamentos que são obrigatórios. O que se percebe é, se esses jornalistas de fato conhecem a legislação, isso foi uma tentativa de inverter o jogo e colocar a culpa da morte dos ciclistas nos ciclistas. Os ciclistas que são malucos, eles andam aí pelas vias. A culpa não é do motorista de ônibus que anda acima do limite de velocidade. A culpa não é do gestor público que não diminui o limite de velocidade nas vias. A culpa não é do gestor público que não constrói ciclovias e ciclofaixas. A culpa não é do gestor público que não educa os motoristas e não fiscaliza se os motoristas estão sendo bem formados pelas escolas de trânsito, pelas autoescolas. A culpa é do ciclista que anda no meio da rua, né? Enfim, é terrível. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique aqui em inscrever-se, clique em joinha aqui, favorite esse vídeo, que você me ajuda muito a espalhar essa notícia aí, a espalhar essa mensagem. Valeu, obrigado, até a próxima.